Olá a todos, eu sou o professor Rômulo Bertuzzi, sou docente do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física e Esporte e atualmente o presidente da Comissão de Pesquisa. Hoje teremos mais uma palestra da disciplina de Seminários Avançados em Educação Física e Esporte, e nós temos a grata satisfação de receber hoje o professor Luiz Augusto Teixeira. O professor Luiz Teixeira, ele é atualmente professor associado 2 da Universidade de São Paulo. Ele coordena o Laboratório de Sistemas Motores Humanos e desenvolve atividades científicas relacionadas à área de controle de comportamento motor, com ênfase em lateralidade, controle postural e envelhecimento. Hoje ele falará para a gente de um tema que é bastante importante em diferentes áreas do conhecimento, que na minha visão parece que é importante desde o alto rendimento, a educação física escolar e até pessoas portadoras de necessidades especiais, que é a integração sensório-motora. Luiz, muito obrigado por ter aceito o convite, e esse agradecimento não é apenas em meu nome, é em nome de toda a comissão de pesquisa, tá bom? Muito obrigado e, por gentileza, faça uso da palavra. Rômulo, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre essa temática que me agrada bastante, é bem representativa do trabalho de pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos, e então vai ser um prazer muito grande falar sobre esse tema aqui para os alunos dessa disciplina. Então, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Então, pessoal, vamos começar aqui pela minha apresentação. Eu vou falar sobre equilíbrio corporal, sobre as diferentes técnicas e também sobre o treinamento do equilíbrio, que é uma coisa que tem me interessado bastante ultimamente, porque é uma forma de prevenção de quedas, a mais importante das estratégias de prevenção de quedas, particularmente em populações de risco, como é o caso de idosos, né? Adultos idosos, que tem uma incidência bastante grande de quedas e que pode trazer consequências bastante sérias, incluindo a morte, né? Eventualmente a morte por essas quedas, e em grande parte delas a gente conseguiria prevenir com um treinamento apropriado. Então, eu vou apresentar para vocês algumas informações, conceitos básicos, né, que eu sei que vocês pelo menos a maioria não deve ser da área, então eu vou fazer uma apresentação introdutória falando sobre esses diferentes tópicos relacionados. Bem, acho que vocês estão enxergando minha tela, né? Sim, Luiz, estamos enxergando. Oi, tá? Então, vamos lá. Então, dando início aqui à minha apresentação, eu começo com essa figura, indicando 2 pontos importantes para a avaliação, que são a análise do centro de massa, está mais ou menos aqui nessa região do indivíduo, e para chegar ao cálculo do centro de massa é algo bastante complicado, né? A gente precisa ter marcadores no corpo todo dessa pessoa e ter um sistema de análise cinemática que permita enxergar todas essas marcas e, a partir daí, através de equações, fazer a estimativa de onde se encontra o centro de massa de uma pessoa. E aqui embaixo eu tenho representado uma plataforma de força que é usada para análise do centro de pressão, que seria a resultante das forças que estão sendo aplicadas no solo para manter o indivíduo equilibrado. Então, apesar de não ser uma medida direta de equilíbrio, como é o centro de massa, né? Se eu olhar para a estabilidade do centro de massa, eu consigo fazer afirmações sobre a estabilidade postural dessa pessoa, né? Um pontinho de síntese. O que a gente obtém aqui na análise do centro de pressão com uma plataforma de força é o que o indivíduo faz, que é as forças que ele aplica ao solo, para se manter equilibrado. E aí a racionalidade é exatamente a mesma, né? Quanto mais oscila esse ponto, eu concluo que essa pessoa está balançando mais, ou seja, a postura dela está instável. Então, é um outro indicador importante e bem mais fácil do que calcular o centro de massa, né? O centro de pressão, ele é dado através desse equipamento aqui de forma direta, a gente tem uma leitura instantânea do centro de pressão.
Então, em termos de avaliação, já que a gente vai falar aqui de avaliação e treinamento, em termos de avaliação, nós temos diferentes estratégias. Essa da figurinha aqui à esquerda, por estranho que possa parecer, ela é mais comum. Então, aqui os pesquisadores colocam a pessoa em pé, postura quieta, pede para ele ficar quietinha e se fazem aqui diferentes avaliações. E aqui eu tenho representado aquela que é mais comum, a gente vai encontrar em grande parte dos artigos esse tipo de avaliação. A comparação da situação de olhos abertos versus olhos fechados. Então, conforme a gente fecha os olhos, a gente perde uma importante fonte de informação sensorial que faz com que a gente passe a oscilar mais. A gente vai perceber, dá para perceber, né, quem fizer essa experiência, se deixar os pés bem próximos, né, diminuindo a base de suporte e fechar os olhos, vai perceber que vai começar a balançar mais. E aqui do lado direito eu tenho outras formas de avaliação mais desafiadoras, mais relacionadas ao esporte, por exemplo. Então, ficar em pé sobre uma base limitada, uma base estreita, como, por exemplo, ficar em pé sobre uma das pernas. Então, essa já é uma avaliação mais desafiadora. É um dos testes bastante utilizados, né, como um teste clínico, manter a pessoa, se ela consegue ficar em pé sobre uma perna apenas por 15 segundos. Esse é um bom indicador de estabilidade, de equilíbrio. E aqui nós temos o suporte sobre uma base maleável, que também é bastante desafiador. Eu vou mostrar umas figurinhas daqui a pouco para vocês. Então, é uma outra forma de avaliação que pode ser usada, né, de forma mais desafiadora. Por exemplo, avaliar quanto tempo a pessoa consegue ficar em pé sobre uma base como essa. Então, não são medidas diretamente de equilíbrio, como são essas que eu falei para vocês aqui, porque aqui a gente vai avaliar o tempo que a pessoa fica em pé nessas condições, mas é um indicador indireto bom de equilíbrio. E aqui embaixo algumas situações de treinamento que são muito comuns em academias e outros contextos. Em treinamento esportivo também a gente tem visto ultimamente algumas imagens, né, com o treinamento de pessoas ficando em pé sobre uma base maleável, enquanto fazem uma atividade como essa que está sendo representada aqui, né, jogando, recebendo uma bola de outra pessoa. No caso de jogadores de futebol, que é o que é mais comum aparecer, eles fazendo apoio unipodal numa base maleável como essa, enquanto rebatem aqui uma bola, chutam uma bola para a pessoa que está servindo aqui como treinador. E aqui do lado esquerdo nós temos uma outra situação também de treino, mostrando aqui a assunção de uma postura difícil sobre uma base estreita, apenas um dos pés, e nesse caso aqui com essa assimetria de peso entre os dois braços, né, levantando o peso de um lado só, o que é uma tarefa bastante desafiadora. Então aqui são situações ilustrativas das formas pelas quais a gente pode treinar o equilíbrio corporal, impondo tarefas altamente desafiadoras. E a partir daí o nosso cérebro aprende a controlar o nosso corpo dentro dessas condições e torna a nossa capacidade de resposta, de equilíbrio, resposta a perturbações e equilíbrio postural, em situações mais difíceis, e a partir daí a gente se torna mais resiliente a perturbações do ambiente. Então, nós temos aqui a figura da plataforma de força, indicando que ela é capaz de medir forças nos 3 eixos, né? X, Y e Z também. Então, a partir daí se faz um cálculo, que é automático, do centro de pressão. Então, nós temos aqui as avaliações em postura quieta. Então, aqui o COP é normalmente o nosso acrônimo para centro de pressão, bastante conhecido. Então, nós temos aqui a avaliação em postura quieta. Aqui embaixo tem 2 plataformas, né? O participante aqui está com um pé em cada plataforma. A gente conseguiria avaliar as forças aplicadas sobre o solo independentemente em cada um dos pés, nesse caso. Aqui a avaliação no lado direito em uma situação mais desafiadora, né? Em apoio unipodal. Aqui uma tarefa de equilíbrio dinâmico que não tem algo padronizado como tem em postura quieta. Aqui é uma tarefa que nós desenvolvemos para avaliação de mulheres obesas, como sugere aqui a figura. Então, aqui nós desenvolvemos a padronização de uma tarefa de avaliação de equilíbrio dinâmico, e a dificuldade está aqui é fazer com que os participantes façam movimentos similares. Então, essa não é uma tarefa das mais simples, é preciso que haja um pequeno treinamento para que isso aconteça, né? Então, nesse caso aqui, nós pedimos para as pessoas flexionarem o quadril
chegando aqui até uma posição horizontal dos braços, apontando para um alvo que estava à frente delas. E alternava entre essas duas posições, né? Flexão do quadril, volta para a postura ereta, dentro de uma marcação temporal estabelecida. Então, com o metrônomo, no mesmo ritmo, todos faziam esses movimentos, e a partir daí a gente media a estabilidade a partir das forças aplicadas no solo, já que eles faziam sobre uma plataforma de força. Então, foi a nossa estratégia para desenvolver uma tarefa que nos permitisse avaliar de forma precisa a estabilidade do centro de pressão ao executar um movimento. Então, movimentos cíclicos. E aqui do outro lado, nós temos uma terceira categoria. Então, eu já apresentei para vocês a primeira categoria, que é a mais comum, de postura quieta, a segunda, de equilíbrio dinâmico, e a terceira, chamada de postura perturbada. Aqui nesse caso, nós aplicamos um tipo de perturbação, geralmente não antecipada pelo participante, ele não sabe que tipo de perturbação ele vai receber, ou em alguns casos não sabe o tempo em que ela vai acontecer. Ele pode até saber o que vem pela frente, mas não sabe o tempo em que vai acontecer. Então, isso gera a necessidade de uma resposta reativa. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo com uma rotação da base de suporte, em que a pessoa tem que se reequilibrar após a perturbação. E aqui do outro lado, uma outra estratégia mais simples, que a gente já usou bastante, que é manter a pessoa presa a uma carga que puxa ela para trás, e sem que ela antecipe, a gente libera essa carga. Tem um eletroímã aqui, a gente corta a corrente elétrica, o peso cai, e a pessoa oscila para frente. E vocês estão vendo aqui a representação de uma plataforma de força, em que a gente mede as forças aplicadas sobre o solo para a recuperação do equilíbrio. Então, aqui nós temos as três grandes categorias de respostas posturais. E aqui nós temos uma figurinha representando o que aparece na nossa leitura do centro de pressão. Então, nós temos aqui o sujeito sendo avaliado nessa postura chamada de postura quieta. Postura quieta porque, na verdade, a gente não chama ela de estática, porque ela não é estática. O indivíduo, por mais que a gente queira, a gente não consegue ficar como uma estátua, não fazer força nenhuma no solo. A gente está sempre aplicando força no solo, mesmo que de forma imperceptível e inconsciente, para manter a postura ereta. Então, aqui embaixo, nós temos, olhando para cada um dos eixos, se a gente olhar para o eixo antero-posterior, olhar para esse sentido aqui, a gente vai ver a variação do COP acontecendo dessa forma. Então, o COP está sendo mostrado aqui, o centro de pressão, com a linha verde. A linha azul pontilhada é o centro de massa, né? Está representado aqui como naquela figurinha que eu já mostrei para vocês. E aqui embaixo, no eixo médio lateral, as oscilações nesse outro eixo. Então, a gente vê que também acontece de forma muito parecida o que acontece no eixo anterior posterior, e aqui em cima a gente tem combinação das duas. Aqui embaixo a gente vê no tempo, né? A variação do tempo, tanto num eixo quanto no outro, e aqui a gente vê plotado um eixo pelo outro. Então, nós vemos aqui o antero posterior pelo médio lateral. E a gente vê esse famoso novelo aqui, e aqui por baixo fica mais fácil de ver que existe uma grande sobreposição entre centro de pressão e centro de massa, né, o deslocamento, a variação de posição ao longo do tempo. Então, isso nos permite fazer uma boa estimativa do centro de massa, que é aquilo que nos interessa, na verdade, ele que é um indicador de estabilidade. Então, a gente consegue fazer uma reconstrução muito boa, uma estimativa muito boa do centro de massa a partir do centro de pressão. E por isso que para esse propósito, né, de avaliar a postura quieta, raramente a gente vai ver alguém usando centro de massa, porque é uma medida bem mais complicada e requer um equipamento também bem mais sofisticado. Então, normalmente a gente usa a plataforma de força para fazer essa avaliação de estabilidade do corpo, do indivíduo, né? Como ele mantém o seu corpo estável na postura ereta, geralmente. Mas é claro que isso poderia ser avaliado em qualquer postura. Então, isso aqui é a representação gráfica do que a gente observa olhando para o centro de pressão e centro de massa ao longo do tempo. Então, aqui nós temos a comparação daquelas duas condições que eu mencionei a vocês, né? Comparando olhos abertos e olhos fechados, olhos abertos em azul, olhos fechados em laranja. E o que a gente vê aqui é esse aumento da amplitude de oscilação do centro de pressão conforme a gente fecha os olhos. Então, a gente está vendo o COP no sentido anteroposterior ao longo do tempo.
Então, nós estamos vendo aqui que a amplitude de oscilação é maior na condição de olhos fechados em comparação a olhos abertos. Nesse outro slide, a gente vê a comparação agora entre base rígida e base maleável, mantendo os olhos abertos. Aqui a gente vê que aquela diferença, né, entre as duas condições fica mais evidente ainda, né? Olhando para a linha verde, a gente pode ver que o centro de massa oscila numa magnitude bem maior do que sobre uma superfície rígida. Então, por isso, daí que vem o interesse, quando se tem o interesse em avaliar em condições mais desafiadoras, a base maleável é uma boa alternativa. Então, o que a gente faz agora para medir é calcular, fazer um cálculo aqui da raiz quadrada média de um intervalo como esse. A gente pega esse conjunto de dados, calcula a raiz quadrada média, e aí temos um indicador, a gente vai ter um valor, nesse caso aqui, mais alto dessa linha verde, que é a base maleável, em comparação à base rígida. Então, aqui eu trouxe uma imagem para deixar a ideia mais clara de uma outra avaliação que eu não mencionei ainda, mas que também é bastante utilizada, particularmente para indivíduos que se considera que tem maior chance de ter um déficit de equilíbrio, maior chance de quedas, que são os limites de estabilidade, que é um testezinho clínico bastante simples. Aqui a gente usou uma plataforma de força para fazer essa medida, mas na verdade ela poderia ser feita com simplesmente pedindo para o indivíduo estender o braço à frente e ver o quanto que ele consegue alcançar. Nesse caso, a gente está fazendo um teste um pouco mais sofisticado, vendo os limites de estabilidade a partir do centro de pressão. Então, a pessoa está em pé lá sob uma plataforma de força, e aqui a gente consegue ver ter algumas informações a mais. Então, nessa linha vermelha que aparece aí embaixo, é a ativação do gastrocnêmio, que é um músculo que, quando a pessoa está inclinada para frente, a gente vai vendo os pontinhos lá em cima, né? Que é a análise cinemática, mostrando que agora ela está inclinada para trás e vem a ativação do tibial anterior. No último painel a gente vê... Peraí, desculpa, deixa eu desligar o telefone. No último painel, a gente vê a variação do centro de pressão, que é justamente aquilo que a gente estava falando agora aqui no momento, né? Então, a gente vê o deslocamento da pessoa para trás, o centro de pressão vai lá para perto dos calcanhares, existe o balanço agora para frente, e o centro de pressão vai lá para a ponta dos pés, depois volta para uma posição intermediária. Então, com essa análise, a gente consegue ver a variação do centro de pressão em associação com a ativação muscular, que é um extra adicional aqui ao nosso interesse, que é avaliar os limites de estabilidade. Então, se eu fizer o cálculo do máximo menos o mínimo, eu tenho essa medida de limite de estabilidade, o quanto que a pessoa consegue avançar o seu corpo para frente e para trás. Eu poderia fazer a mesma coisa para o lado direito e lado esquerdo. Então, num teste clínico, a pessoa estenderia o seu braço à frente, eu mediria a diferença entre a posição inicial e a posição final. Aqui a gente entra nas respostas reativas a perturbações, que é uma coisa que eu gosto bastante, a gente tem estudado bastante isso no laboratório. Então, a gente consegue fazer a simulação de uma situação como essa, né, em que a pessoa escorrega ou tropeça, que é algo bastante comum, né, e avaliando as respostas posturais correspondentes. Então, uma situação análoga a essa daqui seria deslocar a plataforma para frente, fazendo com que a pessoa se desequilibre para trás. Então, aqui nós temos uma resposta típica, não desequilíbrio para trás, mas a plataforma agora indo para trás e a pessoa oscilando para frente. Aqui em vermelho nós temos a leitura da eletromiografia, o gastrocnêmio medial. Do lado direito, em azul, nós temos a leitura do COP, centro de pressão no sentido antero-posterior. E essa linha tracejada, ela mostra o início da perturbação, que é o deslocamento da plataforma para trás. Então, o que a gente está vendo aqui é a sequência, né, a sequência no tempo dos eventos. Então, a gente vê que
logo após o início do deslocamento da plataforma para trás, a gente tem uma resposta bastante evidente aqui, bastante forte do gastrocnêmio medial, e em seguida a gente começa a enxergar a resposta do centro de pressão, aplicação de força na base de suporte, fazendo com que o centro de pressão ele se desloque aqui de uma posição mais intermediária para a ponta dos pés, atingindo aqui o ponto de reversão e voltando para um ponto que coloque o centro de pressão numa posição mais estável, mais próxima do centro ali da posição inicial. E na sequência aqui nós temos uma segunda resposta muscular que vai fazer o ajuste fino na estabilização da postura. Então, o que a gente está vendo aqui é a resposta ao longo de diferentes épocas. E a combinação, né? Como que se combina aqui o músculo primário, o músculo principal dessa resposta postural, já que a resposta a esse tipo de perturbação é uma perturbação não muito forte. A gente vai ver um exemplo, uma imagem daqui a pouquinho, mas é uma perturbação não muito forte, a pessoa não chega a ter um risco de queda nesse caso aqui, mas a gente consegue ver claramente a resposta, que é chamada de resposta postural automática, dado o intervalo de tempo. Então, vocês estão vendo que o início da resposta é no intervalo bastante curto, né? Geralmente ao redor aqui de 100 milissegundos é esse intervalo, variando para mais, para menos, dependendo da magnitude da perturbação. Então, perturbações mais fortes, a resposta é mais rápida, perturbações mais fraquinhas, a gente demora um pouquinho mais para responder, mas sempre em torno de 100 milissegundos. Então, aqui eu tenho uma outra imagem, agora correspondente a esse ponto. Então, temos aí a postura perturbada, deslocamento anterior, inicialmente. Então, vocês veem aqui essa perturbação, a nosso participante está segurando lá na barra para evitar qualquer problema, qualquer chance de queda, né? Mas isso não impediu do registro da ativação muscular, que é o que está sendo mostrado aqui. E aqui embaixo a oscilação do COP. Centro de pressão, a gente vê que tem uma oscilação brusca, né? De uma posição a outra. E na resposta muscular também temos aqui uma resposta bastante vigorosa. Agora temos o deslocamento em sentido posterior. Vocês vão ver que não é tão desafiador, porque a nossa base de suporte está para cá, né? Então favorece a recuperação do equilíbrio. A resposta ela é basicamente dada, não apenas, mas principalmente dada aqui nos tornozelos, e por isso que o gastrocnêmio medial é o músculo que normalmente a gente avalia, se tiver que escolher apenas um, né? Então, nós vemos aí a resposta muscular em cima, no painel intermediário, e no painel de baixo a gente vê a variação do centro de pressão. Então, nesse caso, a gente considera a amplitude de deslocamento do centro de pressão como um indicador de qualidade de recuperação do equilíbrio. E aqui nós temos uma outra, desculpa o ruído, mas eu não vou mexer no som agora para não atrapalhar. Aí nós temos uma situação de equilíbrio dinâmico, né? Então a base está oscilando e vejam um detalhe, né? A cabeça praticamente não se mexe e o ajuste todo é feito no quadril e tornozelos. Então nós temos agora aqui essa representação, vemos aqui o centro de pressão oscilando para cima e para baixo, e aqui a resposta muscular correspondente. Aqui na parte de cima a gente consegue ver os marcadores da cinemática, da análise cinemática, se deslocando. Então, um dado interessante que vale a pena mencionar aqui, porque já começamos a entrar também aqui na questão de aprendizagem. Então, nós temos aqui Vocês podem me dar só um minutinho, por favor? Eu vou interromper um minutinho, eu preciso parar, eu volto já na sequência, não demora, por favor. Só dá o ok, Romulo, quando tiver ok, quando tiver pronto. Já podemos retomar, Luiz. Então, vamos lá. Então, eu só ia complementar aqui não é o foco, mas já que a gente vai falar de treinamento também, né? Então, essa figura, essa imagem, aqui ela nos remete a uma aprendizagem rápida. Então, aqui ela não está projetando, acho que para mim não está aparecendo, Luiz, a sua projeção. Não está? Opa, então, eu interrompi, pera lá, que eu interrompi a apresentação.
Vamos lá, agora vai. Voltou. Ok. Continuando, então, a questão de aprendizagem, aqui é uma aprendizagem rápida, que a gente está vendo aqui ao longo de uma tentativa de 30 segundos. Então, a gente vê que a magnitude da ativação muscular e também da oscilação do centro de pressão é maior aqui neste painel do que aparece aqui na frente, né? Na continuação. A gente vê que a ativação muscular diminui bastante, né? Assim como a amplitude de oscilação do centro de pressão. A gente vê que esse aqui é um bom indicador de aprendizagem, de melhoria, de tornar, do quanto a pessoa consegue se adaptar rapidamente a uma situação como essa. Então, é um outro ponto de interesse para a gente, já que vamos falar um pouquinho de treinamento também. Aqui está a representação de uma tarefa, de uma situação que foi avaliada aqui, isso não interessa muito agora, mas aqui a gente estava comparando uma tarefa manual com uma situação em que a pessoa deixa o cilindro deitado, que é uma tarefa fácil de conduzir, né? Não deixar o cilindro cair, e aqui o cilindro estava em pé, suportado na base circular, e aí já fica bem mais difícil de manter ele estável e não permitir que ele caia da bandeja. Então, aqui nós temos a representação do centro de pressão e do centro de massa, assim como da plataforma em linha pontilhada, né? A gente está vendo que as três curvas se emparelham o tempo todo, né? Isso aqui nós estamos vendo numa frequência de 0,4 Hz, que é uma frequência baixa. A plataforma se desloca de forma relativamente lenta, e nesse caso a gente tem um comportamento de acompanhamento da plataforma, né? A pessoa se mantém numa posição em que ela consegue fazer isso. Aqui no painel de baixo, nós temos agora a frequência em 1 Hz. Essa frequência em 1 Hz, a gente já vê um comportamento distinto. Enquanto o centro de massa vai acompanhando o deslocamento da plataforma ao longo do tempo, nós temos o centro de pressão oscilando no sentido contrário. Então, aqui nós temos um modo de coordenação chamado de antifase. Em fase, aqui em cima, né, nós temos o alinhamento dos picos, e nesse caso aqui nós temos o modo de coordenação antifase, em que o centro de pressão, ele se antagoniza com o deslocamento do centro de massa e com o deslocamento da plataforma. Então, isso é um comportamento que nós vimos ali, uma imagem relativa a isso, né? E é um comportamento bem interessante, e aparentemente o objetivo aqui do nosso sistema de controle é manter a cabeça estável. Nós fazemos uma regulação do nosso equilíbrio, principalmente com esse propósito. Claro que manter o corpo estável, mas a estabilidade da cabeça é um ponto importante. E aqui nós já entramos em não são dados nossos, mas em um trabalho na literatura, mostrando a aprendizagem do equilíbrio dinâmico. Então, aqui nós temos a representação da tarefa, aqui nós temos uma base instável, então essa base ela balança de um lado para o outro, e aqui nós temos um dispositivo que oferece feedback para a pessoa, mostrando a horizontalidade da base de suporte, e aqui nós temos a representação de um dado correspondente à aprendizagem. Então, no início da prática, nós temos uma grande amplitude de oscilação dessa base, agora não é o centro de pressão, mas estamos vendo a verticalidade da base de suporte, e aqui embaixo nós vemos já no finalzinho da prática, depois da pessoa ter praticado algumas tentativas, como reduz a amplitude de oscilação. Então, nós temos aqui um bom indicador de aprendizagem, do efeito da prática, numa tarefa como essa. Então, um dado interessante aqui é que como o equilíbrio ele tem uma parte que é considerada ser importante, um importante componente subconsciente, né, subcortical, não consciente, a gente tem esses dados, que uma parte deles está aqui, né, mostrando que nós temos aí um processo de aprendizagem equivalente a habilidades motoras controladas de forma mais consciente. E aqui a continuação, aqui são os resultados.
e que mostram curvas de aprendizagem muito equivalentes a habilidades motoras manuais, essas habilidades que eu chamei de voluntárias, comparando 3 condições. Então, nós temos aqui, eu mostrei lá o sisteminha de feedback, né? Em que os indivíduos, nesse caso aqui, o grupo controle, que é essa primeira linha aqui de cima, não recebem feedback. Nessa linha preta, é uma condição em que os indivíduos são levados a acreditar que eles estão indo mal no processo de aprendizagem, que não estão se saindo muito bem. Isso é dado através do feedback. E nessa outra linha aqui, que representa os maiores ganhos de equilíbrio, né, já que a gente está olhando aqui para a raiz quadrada média, a gente vê que as variações da horizontalidade, elas vão diminuindo, vão caminhando em direção ao zero, que é o ideal aqui, né, manter a prancha na horizontal. A gente vê que os maiores ganhos acontecem no grupo que recebe, o que é chamado better, que recebe uma complementação do feedback, dizendo que eles estão saindo muito bem, que eles estão indo melhor do que a média dos participantes. Então, o que a gente tem representado aqui são 2 sessões de prática, que é a sessão número 1, sessão número 2, e aqui é o teste de retenção, em que eles não recebem mais feedback. Então, nós estamos vendo aqui um perfil muito parecido com a aprendizagem de habilidades manuais, que normalmente é aquilo que se avalia em termos de aprendizagem motora, e com isso a gente vê que o perfil dos ganhos de desempenho, eles se assemelham bastante e são suscetíveis a manipulações associadas à prática de habilidades motoras. E aqui já é um trabalho de casa, é um trabalho relativamente recente nosso, em que a gente avaliou de forma bastante original, eu diria, o quanto que as pessoas podem aprender a desenvolver respostas reativas. Então, nós desenvolvemos inicialmente uma escala em que a gente consegue fazer uma avaliação do quanto as respostas reativas são boas. O quanto elas são boas dependem do tipo e da amplitude de movimentos. Então, vou mostrar primeiro aqui as possibilidades de perturbação que nós usamos. Então, aqui está a posição inicial. Então, a base quietinha, a base estável, a pessoa mantém essa postura inicial com os braços próximos ao corpo e os pés bem próximos, para tornar a tarefa mais desafiadora. Essa aqui é uma das perturbações, através de rotação. Então, quando a plataforma é rotacionada para um dos lados, a pessoa deve manter a postura inicial e recuperar o seu equilíbrio da forma mais estável possível, evitando fazer movimentos. Então, esse aqui é o desafio que a gente colocou. Nessa outra figurinha aqui, o painel C, nós temos o deslocamento, a translação para um dos lados. E aí a pessoa apresenta respostas reativas, e aqui a gente está mostrando o que normalmente acontece. Assim como nessa figura aqui, no painel B, não é uma perturbação das mais desafiadoras, a pessoa geralmente consegue manter a posição inicial. Com uma translação, geralmente nós já temos uma resposta mais vigorosa, mais ampla. Então, nós vemos aqui os movimentos dos braços, que é um tipo de resposta compensatória, e também um afastamento de uma das pernas, fazendo aqui o contrapeso para tentar manter o centro de massa sobre a base de suporte. Então, essa aqui é uma resposta bastante característica desse tipo de perturbação. E aqui a perturbação mais desafiadora, que é fazer o deslocamento da plataforma simultaneamente com a rotação. Então, nesse caso aqui, geralmente é uma perturbação que vem acompanhada de respostas desse tipo, com movimentos de maior amplitude dos braços e das pernas. Em alguns casos, aqui a gente está mostrando uma das possíveis respostas, né? Mas em alguns casos a gente tem passos, a pessoa precisa dar passos para se recuperar, um ou mais passos, né? Então, esse aqui é uma figura representativa das perturbações em que as pessoas foram treinadas. Então, nós tivemos uma sessão única de treinamento com 72 perturbações, foram 3 modos de perturbação, são justamente esses modos que eu mostrei para vocês, foram 3 velocidades e para os 2 lados. Então, a pessoa não sabia que tipo de perturbação ela ia receber em cada tentativa, pelo menos no modo aleatório. Então, nós comparamos aqui 3 modos de perturbação, que é o que se chama de interferência contextual. O modo aleatório, então a pessoa não sabia o que vinha pela frente,
e nem sabia o tempo em que a perturbação iria ser aplicada. Então, realmente, um tipo de perturbação imprevisível. A pessoa não tinha nenhuma previsibilidade da perturbação que ela iria receber. E, nesse caso, avaliávamos as respostas apresentadas. A segunda condição é bloco. Então, ela tinha uma sequência de 4 tentativas seguidas da mesma perturbação. Então, na primeira, ela não sabia como ela ia ser perturbada. Nas 3 seguintes, ela já sabia qual seria a perturbação. E o grupo controle, que não foi treinado, ele simplesmente foi avaliado. Então, essa aqui é a nossa escala de avaliação, que ela foi desenvolvida para esse propósito, né, para fazer uma análise de movimentos compensatórios. Então, por isso que nós chamamos de CALM, que é uma escala de movimentos compensatórios de braços e pernas. E aqui está o nosso referencial para avaliação e pontuação. Então, a pontuação ela aparece em parênteses, abaixo de cada categoria de movimento. Então, na parte de cima, nós temos o movimento dos braços. Então, aqui seria o que nós chamamos de quase queda. Então, a pessoa estava presa com cordas acima da cabeça. E se ela precisasse se agarrar às cordas, nós considerávamos que é uma quase queda. Aqui nós temos um score, então esse aqui é o score número 1, é o score mais baixo, né? Então nós temos scores crescentes para um movimento considerado ótimo, que seria a ausência de movimentos, manter a postura inicial. Então nós temos aqui um score correspondente, 2 para movimentos de grande amplitude, 3 para moderado e 4 para pequeno. E aqui na parte de baixo nós temos o movimento das pernas. Então nós temos múltiplos passos, um passo único, nesse caso, um movimento de balanço de uma das pernas para recuperação do equilíbrio, um pequeno deslizamento do pé para ampliar a base de suporte, e aqui voltamos à melhor resposta de todas, que é não se mover, não ser abalado pela perturbação. Então, essa escala ela foi aplicada na avaliação dos resultados desse estudo que acabei de mencionar a vocês. E aí nós vamos ver algumas imagens correspondentes a essa situação. Então, aqui nós temos os padrões de movimentos compensatórios de braços e pernas. Então, esse aqui é um score 5 para braço, 9 para perna. Então, vocês estão vendo aqui uma rotação, a pessoa mantém a postura inicial como era instruído e considerado como sendo uma resposta mais estável possível. Já vemos aqui algum movimento dos braços de curta amplitude, assim como das pernas. A gente vê um movimento bastante curtinho. Aí já vemos uma instabilidade maior para responder à perturbação. Aqui já uma maior, já uma outra categoria com passos múltiplos, né? Aqui também uma resposta em que o indivíduo precisou mexer bastante braço e pernas, dando um passo para a recuperação do equilíbrio. E aqui nós temos a pior resposta possível, que é ter que se agarrar às cordas para não cair. Então, a partir daí, vocês têm uma noção bastante clara de como é que a gente desenvolveu esse trabalho e da nossa avaliação do quanto a prática ela pode favorecer. Então, a prática era justamente, especificamente, nesse tipo de perturbação. E aqui nós temos a representação dos resultados, mostrando aqui o grupo controle que não praticou em azul, o grupo de baixa interferência contextual, que é aquela prática em blocos, em vermelho, e em preto o grupo com alta interferência contextual, que é a prática aleatória. Desse lado esquerdo aqui, inicialmente, nós temos o pós-teste. Então, eles acabaram de ser treinados e foram avaliados depois de alguns minutos. Esperamos eles se recuperarem, né, da sessão de treinamento, e fizemos a avaliação imediatamente. Então, como a gente está vendo aqui, eu já tinha adiantado para vocês, para a rotação da base de suporte, aqui embaixo são as velocidades, baixa, intermediária e alta, a gente vê que não oferece tanta dificuldade, né? A gente está aqui perto do score máximo, 14, e os 3 grupos bem parecidos, sem diferença entre os grupos. Para a translação, a gente já começa a ver, particularmente aqui em alta velocidade, uma diferença
entre os participantes, particularmente aqui em alta velocidade. Aqui a gente tem uma tendência do grupo grupo aleatório se sair um pouco melhor do que os outros dois grupos, mas ainda assim atingir valores estatisticamente significantes. Aqui, então, nós temos a translação, e para combinação, rotação mais translação, aí sim, que é a situação mais desafiadora, aí sim a gente já enxerga efeitos significantes. Então, para essa avaliação imediata de pós-teste, nós temos os dois grupos de prática se saindo melhor do que o grupo controle nas 3 velocidades. Então, os dois grupos, nesse caso aqui, não demonstraram ter um efeito do tipo de treinamento. Quando a gente partiu para a avaliação do teste de retenção, feito uma semana depois, eles ficaram uma semana sem treinar e retornaram ao laboratório para repetir exatamente a mesma avaliação. Então, nós vimos lá para a rotação continuou a mesma coisa, a translação continuou bastante parecido, e agora para a perturbação combinada, a rotação mais translação, a gente já vê um quadro diferente. A gente vê que apenas o grupo aleatório agora se saiu melhor do que o grupo controle, tanto na velocidade baixa, quanto na velocidade intermediária e também na velocidade alta. E o outro grupo, o grupo de prática em blocos, ele já não se saiu tão bem, ele ficou numa posição intermediária e algo mais próximo do grupo controle. Então, eles não conseguiram reter aqueles ganhos que foram observados imediatamente após a prática. Então, esse é um efeito bastante esperado quando se compara esses dois tipos de prática, variando de forma aleatória ou variando na forma de blocos, que a gente chama de alta versus baixa interferência contextual. Então, o que nós vimos aqui que a conclusão dessa avaliação é que os efeitos de retenção específicos, né, naquilo que eles treinaram, os efeitos específicos, eles foram mantidos na condição de alta interferência contextual, mas não na condição de baixa interferência contextual. A gente fez também uma avaliação de transferência. Nós avaliamos outras 2 tarefas. Então, aqui nós separamos uma parte das tentativas de retenção, pegamos apenas aquelas de maior velocidade, apenas de velocidade alta. Temos aqui uma outra avaliação de tarefa dual, em que a pessoa fazia uma contagem regressiva, a gente envolvia a pessoa em uma tarefa cognitiva durante a perturbação, né? Ela começava a contar e durante a contagem a gente mexia a plataforma, deslocava a plataforma. Então, essa é uma avaliação que também é bastante feita para fazer a avaliação da regulação do equilíbrio. E aqui nós usamos uma velocidade mais alta, né, nesse terceiro bloco. E os resultados foram bastante semelhantes, as conclusões nos levaram a conclusões semelhantes ao teste de retenção global. Então, apenas o grupo aleatório se saiu melhor agora, nesse caso, em relação aos 2 outros grupos, ao grupo controle e ao grupo de baixa interferência contextual. A mesma coisa aconteceu aqui na tarefa dual, o grupo aleatório saindo melhor do que os outros 2 grupos, e também com uma tarefa de maior velocidade. Nós praticamos com 40 centímetros por segundo, a velocidade mais alta durante a prática, e aqui fizemos 50 centímetros por segundo. Então, nós colocamos nas tarefas de transferência 2 tarefas mais desafiadoras do que eles encontraram durante as tentativas de prática. Então, como sumário, eu gostaria de apresentar a vocês, dessa nossa aula de hoje, em termos de avaliação do equilíbrio, nós temos postura quieta, equilíbrio dinâmico e equilíbrio perturbado. Na postura quieta, frequentemente a gente manipula a visão, tamanho da base de suporte, maleabilidade da base de suporte. Em equilíbrio dinâmico, tem uma variedade de atividades de avaliação de equilíbrio dinâmico, geralmente a marcha. Aqui eu mostrei uma outra tarefa para vocês, mas não tem algo tão consistente assim como acontece em postura quieta. Por isso que eu nem coloquei exemplos aqui de equilíbrio dinâmico. E equilíbrio perturbado, nós temos, para pequenas perturbações, respostas posturais automáticas. A pessoa consegue responder sem se mexer, apenas através de ativação muscular mais acentuada, mais forte, ela consegue recuperar o equilíbrio. E com grandes perturbações posturais, nós temos movimentos compensatórios, geralmente, né? Geralmente nós temos uma incidência de movimentos compensatórios de braços e pernas.
Em termos de treinamento do equilíbrio, nós temos a ênfase aqui em tarefas desafiadoras, a manutenção do equilíbrio corporal. Então, esse aí é o princípio a ser seguido, tais como manter-se equilibrado sobre a base de suporte maleável ou instável, e também a base de suporte limitada, né? Usa-se bastante o apoio unipodal, o treinamento em apoio unipodal, que é uma coisa que, inclusive, a gente está testando atualmente, né? Comparando treinamento de indivíduos idosos, predominantemente sobre apoio unipodal, que é esse o desafio maior, em relação a um treinamento de equilíbrio feito em moldes mais tradicionais, que as pessoas mantêm os dois pés no chão a maior parte do tempo. E outro ponto que eu gostaria de destacar que é um tipo de treinamento que é aceptível aos mesmos princípios, aparentemente, pelo que tem sido observado, né, aos mesmos princípios de aprendizagem motora aplicados a habilidades manuais, em que feedback, instrução e outras variáveis têm sido mostrados ser aplicáveis à aprendizagem de equilíbrio, geralmente equilíbrio dinâmico, né? Um equilíbrio colocado um equilíbrio em situações mais desafiadoras, não apenas o dinâmico, mas também em base limitada, base estreita. Então, pessoal, esse era o material que eu tinha para apresentar para vocês. E então, na sequência, eu abro a questões. Obrigado mais uma vez, viu, Luiz? E esses agradecimentos também em nome da comissão de pesquisa, pela disponibilidade de vir falar um pouquinho para a gente sobre os seus trabalhos e parabenizá-lo pela excelente qualidade da informação apresentada, tá bom?